Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Do sétimo artigo do Credo, no Catecismo, é o capítulo, corresponde ao princípio do capítulo 8º. Questão número 124, que nos ensina o sétimo artigo do Credo, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O sétimo artigo do Credo ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um prêmio ou o castigo que tiver merecido. Este artigo é apocalíptico, certo? E aqui é um artigo muito importante, como todos os artigos são importantes, mas é algo muito atual, porque atualmente há um descontrole da parousia, né, que é a segunda vinda de Nosso Senhor. Há um descontrole apocalíptico que todas as pessoas, por causa da crise na igreja, por causa da crise na sociedade, desta grande e lamentável situação em que as almas se encontram, tudo isso é apocalíptico. Então, temos que ter muito cuidado, porque se confundem muitas coisas. Primeira coisa, temos que aclarar: o fim do mundo, ele está próximo, cada vez mais, porque à medida que o tempo passa, nós nos aproximamos do fim. Isso é uma coisa tão evidente, tão simples, mas as pessoas se esquecem. Nosso Senhor nasceu na plenitude dos tempos, ou seja, fazem 2000 anos atrás, era a plenitude dos tempos. E o fim dos tempos começou desde então, no sentido próprio, o fim dos tempos, que ele nasce na plenitude dos tempos e depois nós vamos nos aproximar do fim. Quando vai ser o fim dos tempos? Nós não sabemos. E em certa ocasião perguntaram a Nosso Senhor, ele disse que só o Pai sabe e o Filho nem o Filho sabia. O que isso quer dizer, né? O Verbo eterno de Deus sabe, Nosso Senhor, como homem, como Deus, sabe o fim dos tempos, mas não era uma ciência comunicável. Ou seja, não é faltar com a verdade se alguém me pergunta um segredo e eu digo que eu não sei, por quê? Porque eu não sei para dizer isso. É como se não soubesse, hein? Uma coisa que não se pode ser dita. Desde um segredo, seja qual for o segredo, é uma coisa que se retém, não pode se dizer para ninguém. Pois então, Nosso Senhor tem um segredo, é algo que está secreto, é o fim dos tempos. Mas Ele vai preparando, por sua infinita bondade, as almas para o fim, por revelações. Mas só que temos que ter cuidado, porque existem muitas revelações do fim dos tempos, e essas revelações têm as verdadeiras. Entre católicos existem verdadeiras e falsas. E entre acatólicos também existem profecias que obviamente não vêm de Deus, mas entre elas existem umas que parecem com as verdadeiras, mas são falsas, porque somente parecem. A semelhança não vai dar uma veracidade. Não, são parecidas. Aí os senhores vão ter Nostradamus, vão ter calendário maia, vão ter um monte de coisas, sibilas lá de Roma. Então, tem coisas que são semelhantes, ou acertaram, ou mesmo o demônio, sabendo de uma outra coisa, disse, não, mas só que nem ele sabe quando será o fim dos tempos, assim que Deus não comunicou para ninguém a data, o horário, a estação do ano e etc. Com detalhes, não. Vamos ver que na Sagrada Escritura nos deixam sinais, não? A lua perderá o seu brilho, não? As estrelas do céu cairão, muitas guerras, rumores de guerras, movimentos na terra, nos mares, pois isso acontece. Quanto mais frequente esses acontecimentos, mais próximo se entende que estaremos no fim, porque essas coisas acontecem mais ou menos. É verdade que
acompanham os séculos, mas elas acontecendo de modo mais intenso, mais frequente, mostra que está próximo o fim. Nosso Senhor disse próximo e não diz que será o fim. Temos que ter cuidado. Isso é a primeira coisa que eu estou aclarando. A segunda é que não devemos confundir a segunda vinda de Nosso Senhor com outros episódios, não? Então, por exemplo, a crise que se encontra a igreja, a sociedade, não toda essa crise generalizada. Muitas profecias de santos, almas virtuosas, almas dignas de fé, mesmo sendo profecias privadas, ninguém está obrigado a acreditar, mas, bom, tudo indica ser de Deus e tudo indica dignas de crédito, não com a fé piedosa, obviamente, não dogma de fé. E que haverá uma restauração de tudo isso. Tem a profecia de La Salette, promete alguns anos de paz, se não me engano. Fátima, que dá a entender que por fim o meu imaculado coração triunfará, depois no terceiro segredo que nós não sabemos bem o que é, não sabemos bem, não sabemos nada, não, porque foi aí totalmente manipulado o texto e uma interpretação totalmente pessoal e posto como fosse de Nossa Senhora, mas tudo indica não ser, mas não vou entrar nesses temas, porque senão vamos deixar o catecismo e por distrações que não vêm ao caso neste momento, seriam distrações, não seriam informações necessárias. Então, tudo indica que haverá uma restauração e depois virá o fim dos tempos. Do fim. Vamos chamar o fim do fim porque o fim acabou, é o ponto final e não haverá mais nada referente ao tempo, não. Novos céus, nova terra, e isso sim, mas não mais assim a história, o tempo do homem medido como a realidade que nos toca todos os dias. Hereges, cismáticos, homens bons, homens maus, não. Tudo isso vai acabar, vão ficar os bons na glória e os maus no inferno, e aí, bom, é o fim do fim, onde vai ter um fim, onde vai ser uma eternidade contínua pela glória que Deus dará aos bons e a eternidade cruel aos maus. Então não podemos confundir certos acontecimentos, porque certos acontecimentos são verdade com uma preparação, e nós vemos que Deus nosso Senhor ensaia a humanidade para o fim. Basta mudar de século. Toda mudança de século. Existe uma peste, quase todas, não digo todas, mas sempre existe uma peste que assusta a humanidade. O século passado teve, por inédito, 2 guerras mundiais, não? Isso foi algo que foi a primeira e a segunda, logo não houve nenhuma outra, né? E teve uma terceira, que foi o Vaticano II, que estragou a humanidade inteira. Não matou, mas leva um monte de gente para o caminho da condenação, a apostasia, né, que é pior do que matar os corpos, matar almas. E cada século tem coisas aterrorizantes. Assim. Vamos passar, porque são 20 séculos, são muito tempo, basta olhar a história. Hereges, heresias, cismas, briga entre reinos, que de fato é algo bem apocalíptico, porque é católico matando católico por questões tão banais, muitas delas, as guerras entre reinos, ambições, invejas, competições, coisas ridículas, falando entre cristãos. Então vamos vendo que cada século tem um ensaio. É verdade que os últimos 2, o que nós estamos e o anterior, foram coisas aterrorizantes para realmente arrepiar a alma, se possível, porque mostra bem apocalíptica a situação. Mas não vamos confundir essas coisas com o que vamos ver aqui, que é de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, que é o fim do fim do fim mesmo dos tempos. Perdão, só mais uma aclaração, não? Esta vinda, já mencionei, repito, se chama parousia, né? A segunda vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira foi a encarnação, não? E a segunda é a vinda gloriosa, onde ele vai descer do céu, como ele mesmo diz, com toda sua glória e majestade, para julgar os homens, não, os vivos e os mortos. Não vai ser um nascimento, Nosso Senhor não nasce de novo, porque isso seria uma reencarnação e Nosso Senhor não é espírita. Não,
Ele não é budista, ele não é espírita, assim que ele não fará isso, e isso vai contra o princípio mínimo de filosofia e da constituição do homem. Isso não realmente vai contra verdades naturais e sobrenaturais, não é católico e Nosso Senhor não faz isso. Não haverá um segundo nascimento. Por isso aqui tenhamos cuidado, o anticristo é um homem que vai nascer de uma mulher, não é um nascimento como qualquer outro ser humano, mas vai ser um homem que vai enganar a humanidade inteira. Vai enganar todos os judeus que esperam seu Messias. E vai enganar também, se não me falhar a memória, os muçulmanos também esperam uma espécie de Messias, né? Pois então, vai enganar a todos. Vai colocar paz nos povos. Vai ter a ONU, vai ser posta como a referência de governo mundial, não? Então toda essa gente será canonizada pelo anticristo. Já trabalham para ele mesmo. Aí uma religião sem Deus, não? Para que todos possam ser uma religião sem Deus, e a ausência de Deus na religião será o humanismo, esse humanismo divinizado, o homem que se faz Deus. Isso será não só do Vaticano II, mas de toda a humanidade, não? Todos vão se abraçar e se beijar como Assis. Todas as reuniões de Assis não serão só uma ou duas ou três, mas será contínua, o ecumenismo. Então todas essas coisas será o anticristo vai concluí-las. Então, o diabo influenciou a origem e o anticristo vai colocar isso como regra de ação em todos os lugares. Pois então, temos que ter uma coisa bem clara. Nosso Senhor não vai nascer de novo, ele vai descer do céu com um corpo glorioso. Assim como ele subiu na sua ascensão, ele vai descer na segunda vinda. Então, nós não nos deixemos nem assim a possibilidade de engano quando vermos nascer um homem muito brilhante, muito pacífico de certo modo, a solução de todos os problemas sociais. Tenham cuidado, esse daí não é Nosso Senhor, porque ele não vai nascer de novo. Ele nasceu uma vez lá em Belém de Judá e não nascerá em lugar nenhum de ninguém mais. Ele é filho de Maria Santíssima para sempre. E repito, não, isso seria uma reencarnação e isso não é possível. Como é um absurdo, Deus não faz absurdos. Então, essa segunda vinda é Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, descendo do céu para julgar vivos e mortos. Pergunta 125. Se cada um, logo depois da morte, há de ser julgado por Jesus Cristo no juízo particular, por que havemos de ser julgados todos no juízo universal? Então, aqui temos duas verdades, não? A verdade de fé do juízo particular, que é o seguinte: a alma, ao se separar do corpo, morte, não? Morte de verdade, é parada respiratória, cardíaca, cerebral, ou seja, a alma foi embora de verdade, não volta mais. Temos um cadáver, aquelas manchas escuras que aparecem, a rigidez cadavérica, putrefação. Se está em estado de putrefação iniciada, nós temos um corpo morto. A alma foi embora deste corpo. Naquele instante em que ela se separou do corpo, esta alma é posta diante de nosso Senhor Jesus Cristo. E ela é julgada. Qual é o juízo? O juiz é Nosso Senhor. Qual vai ser o juízo? Dura um instante, hein? Nós estamos acostumados aos desenhos do catecismo, né? Nosso Senhor sentado, com São Miguel do lado, uma balança, o anjo da guarda com as mãos no rosto, o diabo já abrindo a boca, o inferno ia puxando um para um lado, e o anjo da guarda puxando um para o outro, né? O que se condenou, o diabo puxa, o anjo da guarda convida o outro a entrar no céu. Isso, pois é. Não quer dizer que seja não é uma ilusão, não é uma pura representação, mas não é assim que dura como um juiz humano que está sentado no tribunal, aí o Nosso Senhor abre o livro, tem as acusações e todo esse procedimento. Não, tudo isso dura um instante. A alma se separa do corpo, ela se depara com o Nosso Senhor Jesus Cristo e ela sabe aonde ela deve se julgar: no purgatório, no inferno ou subir para o reino dos céus. É um instante, porque aí não tem como ela se enganar e nem enganar, se desculpar nem acusar. Ela está nua,
diante de Deus e as suas ações também estão nuas e cruas diante de nosso Senhor. E Ele, sendo a verdade, ilumina e a pessoa sabe o que fez e o que merece. Então, ela vai se jogar com a lei da gravidade no lugar que ela deve cair e ficar por seu habitat. Ou o inferno, ou o purgatório de modo temporal, segundo o ditame da divina justiça merecida pelas penas, não, daquela alma, ou o reino do céu, se ela estiver em graça a tal ponto de subir diretamente, dando o famoso pulo do gato, né, da terra para o céu. É possível. Normalmente vamos ser aí aquecidos no purgatório, pelo menos, não? Esperemos. Não, então, não é aquele famoso juízo dos livros de catecismo dos desenhos, não. Da doutrina, sim. Dos desenhos, não. Isso dura um instante. Por isso, quando nós estamos em um lugar muito católico, quando acontece um acidente que houve um óbito, as pessoas católicas naquele lugar colocam uma cruzinha. Né? Vemos isso, quando a gente se via mais, agora mais no interior, né? Mesmo assim, cada vez menos. Mas se encontra na beira da rodovia, alguma rua, alguma estrada, o que for, quando tem uma cruzinha assim na beira, ou metida mesmo lá, já um pouco mais para lá da calçada, e aí normalmente é de metal, né, que fazem uma espécie de capelinha pequenininha, discreta, e colocam uma cruz. Bom, é sinal que ali morreu alguém. Por que se colocava aquela cruz? Para rezar por alguém que morreu ali, e também porque ali a alma foi julgada por Deus. É naquele lugar, hein? Nosso Senhor aparece para a alma vê Nosso Senhor e se joga onde tem que se jogar. No céu, no inferno, no purgatório. É um instante. Então, no mesmo lugar mesmo, ela foi julgada. Então, como por esta presença da sentença do divino juiz, da sentença do divino juiz, da alma sentenciada, se colocava uma cruz para que rezasse por essa pessoa, né? Hoje, bom, se perdeu o costume. Então, existe a verdade do juízo particular, que é no instante da morte. Mas não é o que estamos aqui estudando. Estamos estudando o juízo universal. Se chama universal porque será o juízo que Deus julgará a sua justiça, né? A justiça será julgada. Então, foi feita a justiça no primeiro juízo, no particular, e agora ele vai julgar a justiça já sentenciada por segunda vez aos olhos de todos os homens. O juízo universal. Então, por que isso? Primeiro, havemos de ser julgados todos no juízo universal, por várias razões. 5 razões. Primeira, para a glória de Deus. Segunda, para a glória dos santos. Segunda, para a glória de Jesus Cristo. É verdade que Jesus Cristo é Deus, mas aqui fala Jesus, para a glória de Jesus Cristo como segunda razão, por quê? Para a glória de nosso Senhor enquanto homem. Não? Veremos também isso, o porquê. Terceira, para a glória dos santos. Quarto, para a confusão dos maus. Quinto, para que finalmente o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma a sentença de prêmio ou de castigo. Vamos explicar isso também. Então, vamos explicar, seguindo o catecismo, as 5 razões. Por que no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus? Que era a primeira razão para ter o juízo universal. No juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que o Deus governa o mundo, embora se vejam às vezes os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Aquele famoso por que eu estou passando por essa adversidade? Aquele famoso eu não mereço passar por isso. Aquele famoso, mas será se Deus sabe o que está acontecendo? Aquele famoso, meu Deus, fulano não merece passar por isso. Todas essas famosas afirmações, perguntas, dúvidas, sentenças, todas essas, e essas que enumerei e outras que tem por aí, que são frases feitas famosas, no juízo universal, Deus vai responder, por que? Eu não mereço. Veremos que merecemos. Fulano não merecia, era tão bonzinho. Veremos que mereceu e ele não era tão bonzinho. Fulano era péssimo. Veremos que fulano não era tão péssimo como imaginávamos. Porque aí Deus vai realmente mostrar a verdade de tudo e as razões de todos os acontecimentos.
Por que fulano passou isso? Ah, por tal razão. Porque o outro fez isso, e ele também isso, e vamos ver o encadenado. Esta corrente de ações que segue uma causa e efeito de uma coisa que repercute em outra. Cada elo, cada vínculo desta corrente, das ações do homem. Quem se condenou porque nós fomos um mau exemplo, é verdade que outro quis seguir um mau exemplo, mas ou tal pessoa está no reino dos céus por causa daquele bendito momento que falou de Deus, ou recomendou uma confissão, ou rezou por fulano, ele se salvou por isso. Veremos tudo isso. As quantas vezes Santa Filomena intercedeu por fulano e graças às intercessões dela ele entrou no reino dos céus, e veremos isso. Tudo isso, veremos tudo, a relação de causa e efeito de todas as ações dos homens, quer internas, quer externas. São pensamentos, não as palavras ditas ou que foram omitidas, as ações feitas a meias ou completas, boas ou más, as intenções primeiras e segundas, todas. Deus mostrará tudo. Então, vai reluzir a glória de Deus de modo impressionante. Segundo, para a glória de Jesus Cristo, não porque no juízo há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo? Pergunta 127. No juízo universal há de manifestar-se a glória de Jesus Cristo, porque, tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então a face do mundo inteiro como juiz supremo de todos. Nosso Senhor disse isso para o sacerdote lá no momento que ele é levado para Anás depois a Caifás, não? Então, Nosso Senhor, quando o sacerdote diz, não, eu em nome de Deus, né, lhe digo para que responda se és o Filho de Deus. E Nosso Senhor disse, sim, eu sou, em verdade, desci das nuvens do céu, não, para julgar, com todo o poder e majestade. Aí o infeliz que ouve essa verdade o põe como blasfemo. Pois então, Nosso Senhor disse, e então Anás e Caifás vão ficar vermelhos, mais do que pode ser que estejam, de vergonha, ao ver que eles condenaram a Deus, a fonte da justiça. Judas já sabe, não? Mas depois Juliano apóstata, verá que o Galileu é vitorioso, não só sobre ele, mas sobre todos os inimigos, sobre todos os males. Os imperadores romanos, todos eles verão que perseguiram a Nosso Senhor, perseguiram os cristãos. E todos os inimigos da religião também verão. Os ateus verão que Deus existe, hein? Vai ser para eles uma decepção, porque Deus existe. Pois é, verão. Os budistas verão que Deus existe também, porque eles não acreditam em Deus. Os hindus verão que, eles sobram deuses, porque eles acreditaram em milhões, existe só um verdadeiro. Vão ficar decepcionados, porque tanto incenso, tanta coisa, tantos ídolos, desperdiçaram a virtude da religião. Verão. E assim todos verão, cada um verá Nosso Senhor Jesus Cristo em sua glória, e toda a religião católica é revelada por Nosso Senhor Jesus Cristo, os mártires por causa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então Nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto homem, vai receber aí, vai manifestar-se a sua glória, e aí não terá como se desculpar, não é ele, não é possível, só lamentos para quem não seguiu de verdade. Porque no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos, no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos, porque muitos deles que morreram desprezados pelos maus, hão de ser glorificados em presença de todos os homens. Então, quantos santos foram humilhados, hein? Santa Rita, pobre, Santa Zita, não empregada doméstica, e tantos outros santos que foram realmente judiados, os mártires, muitíssimo, outros que não são mártires, mas que sofreram por humilhações, chamados de burros, de ignorantes, como tantos, não? Aqueles que... E eu falo não só dos santos canonizados, eu falo de todas as almas do céu, aquele que é chamado de as baratas de sacristia, não?
quando aparecerem com glória reluzente, falar, olha só, era esse, os rezadores de terço que a gente zombava, né? Aí estão eles, tão cheios de glória. E aí os zombadores, se não se converterem, estarão lá para se envergonharem e morrerem de inveja por toda a eternidade daqueles que eles zombaram. E no juízo universal, pergunta 129, qual será a confusão dos maus? No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente daqueles que oprimiram os justos e daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados à vista de todo o mundo todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Então, como aqui termina o capítulo 8º, vamos nos estender um pouquinho somente para aclarar algumas coisas. Como que vai acontecer esse capítulo? Qual vai ser o momento? O dia, a hora, não sabemos. E se alguém sabe, está mentindo, porque ninguém sabe. Se alguém apareceu o profeta dos profetas, dizendo que o ano vai acabar em 2477, pois é, ele está rotundamente equivocado. Ninguém sabe, ninguém sabe. Deus Nosso Senhor não vai dizer para ninguém, ninguém mesmo. Ah, mas apareceu a Nossa Senhora dos últimos tempos. Pois é, não é. Nossa Senhora não vai dizer para ninguém. Nenhum anjo, nem São Miguel vai em fofoca dizer, não vai. Ninguém mesmo. Nenhuma pessoa, ninguém. Pois então, Nosso Senhor deu sinais. Quando Ele vier, qual vai ser, o que vai acontecer? Antes da presença de Nosso Senhor como juiz, haverá o que São Paulo ensina em uma de suas epístolas, chamada conflagração universal. O que é isso? Deus vai botar fogo, literalmente botar fogo, incendiar a face da terra. Santo Tomás diz que será incendiada a terra e até onde o homem chegou, né, nessa terra. Então, todos os ares até onde o homem chegou. Não vamos dizer, se chegou na Lua, a Lua também. Se não chegou, eu não vou entrar nessas coisas, hein? É catecismo. Mas vamos então, com o princípio, nós podemos aplicar a prática e aí isso é o que importa. Não temos tempo de conspirações, mesmo que sejam coisas verdadeiras ou duvidosas ou possíveis. Vamos a coisas que são certíssimas. Haverá fogo. E este fogo vai matar, é um fogo que vai purificar, mas vai terminar de matar os mortais que estiverem vivos. E neste fogo vai ter a intensidade necessária do purgatório que essas pessoas merecem. Então, se tiver o seu fulanito que injustiça mereceria 4.000 anos de purgatório, ele, na chamusgada desta chama, ele vai perder a vida, vai ser julgado por Deus no juízo particular no instante, que dura um instante para todo mundo, e aí também, mais do que nunca tem que ser um instante mesmo, porque a coisa já vai, Nosso Senhor já vai ressuscitar os mortos. Mas vamos com calma. O fogo conflagrador, que queimará toda a face da terra, toda, e aonde o homem chegou, e depois matará todos os mortais que estiverem vivos nessa terra. Este fogo será também para os que forem necessários, este fogo será purgatório. Vai durar um tempo, um instante ou um pouco mais, mas em todo caso terá a intensidade do purgatório merecido segundo a divina e estrita justiça de Deus. Depois, o anjo tocará a trombeta. Antes de tudo isso, vamos lá. Segundo a trombeta que o anjo tocará. Não vem ao caso o nome do anjo, hein? Eu não conheço que alguém saiba. E se aparecer o anjo da trombeta para algum vidente, tenham cuidado com esse anjo, hein? Importante é de se temer quando ele aparecer e tocar essa trombeta. Mas quando ele tocar, todo mundo estará morto. E ao toque da trombeta, como ensina o apóstolo São Paulo, todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos, ou seja, todos os que morreram, ou seja, todos os homens que existiram ressuscitarão.
crianças abortadas, homens afogados, queimados, triturados, digeridos pela baleia, não importa. A onipotência de Deus vai ressuscitar todos os mortos. Santa Teresa, Santa Teresinha, Filomena, Ágata, Luzia, todos os santos. Os relicários vão ficar vazios, não? Para os devotos das relíquias, pois então, antes se converter em uma relíquia, como recomendava o cura de Ars para uma jovem que queria relíquias. Porque se converter numa relíquia, será um santo e terá os santos como companheiros vivos e glorificados. Agora, se não se converter numa relíquia, bom, o seu relicário, além de vazio, você vai ficar longe dos santos, ou ficaremos longe dos santos, coisa que Deus nos livre. E aí, então, mais do que ficar colecionando relíquias, vale a pena lutar para ser santo e ter-los os santos como companheiros por toda a eternidade. E vale mais do que ter somente um fragmento de Santo Afonso, ou de Santa Filomena, ou de Santo Antônio, ou santo que for, e depois ficar uma eternidade longe deles e odiando-os para sempre. Assim que, bom, colecionadores de relíquias, seus relicários ficarão vazios. Deus vai ressuscitar todos os homens, com o corpo e com a alma que está onde está, dos santos no céu, dos que estiverem no purgatório também, e dos que estiverem no mais profundo do inferno também. Cada alma receberá aquele corpo, lembra daquele corpo que foi profanado, ou que foi santificado, aquele corpo, ou seja, este corpo vai ressuscitar. É o mesmo corpo, o mesmo. Da onde procede essa verdade de fé? Do livro de Jó. Não, eu e minha carne veremos a Deus. Eu com a minha carne, eu com o meu corpo verei a Deus. Com o meu próprio corpo, diz o livro sagrado. Então, os santos, ao comentarem isso, a Santa Igreja nunca disse o contrário. É o nosso próprio corpo que vai ser ressuscitado. Essa ressurreição terá diversas variedades conforme a classe de alma. Os santos vão ressuscitar com glória, um corpo luminoso, glorificado. E as almas que saírem do purgatório também, porque agora é o destino final, que é o céu. E as almas condenadas, elas vão ressuscitar com o corpo enquanto constituição perfeitos, porém sem glória. E as almas do limbo, as crianças não batizadas, por quê? Porque esse batismo de intenção, esse batismo dessa reza, tem uma pseuda, sei lá o quê, que anda ensinando a batizar 30 milhões de crianças. Pô, isso não existe. Não existe. Tanto que não existe que o limbo deve estar muito cheio, não de todas as crianças abortadas. E o que vai acontecer? Essas crianças vão ressuscitar também, mas não como crianças. Santo Tomás de Aquino ensina que todos ressuscitarão com a perfeição humana. E a perfeição humana, ele entende um corpo com 33 anos de idade, não corpos perfeitos. Então não vai ter a cor será perfeita, a estatura perfeita, o quilo, o peso perfeito, o tamanho perfeito. Ninguém vai ter mão maior, nariz deforme, pé chato, nada dessas coisas. Será um corpo perfeito. As imperfeições é por causa do pecado original. Mas aí, bom, Deus vai consertar tudo que o pecado fisicamente entortou. Então, o paralítico vai estar andando, o cego vai estar enxergando. A única coisa que não vai ser consertada, porque não é um defeito, são as chagas dos mártires. Então, onde o mártir recebeu aquela ferida mortal, ali vai ser glorificado. Então, a cabeça de São Dinis, ou Dionísio, será glorificada, porque foi arrancada. De São João Batista também vai ter uma luz especial no pescoço deles. O pescoço de Santa Cecília também, porque foi 3 punhaladas, não? Que ela recebeu. E ali no seu pescoço, bom, as chagas das flechas de São Sebastião, etc. As feridas que causaram morte nesses mártires terão, mas não será uma imperfeição, será uma glória a mais, como uma joia. Como as chagas de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado não foram fechadas pela glória, pelo corpo glorioso, mas permaneceram abertas e glorificadas. Então esses corpos ressuscitarão e depois Deus vai julgar todos. Então vamos conhecer toda a vida de Santo Agostinho. É verdade que pelas confissões ele já preparou seu juízo particular, universal em realidade. Mas vamos conhecer tudo o que aconteceu ainda do seu nascimento até a sua vida. E não só isso,
todos os benefícios que ele causou com seus escritos, todos os benefícios que ele causou com a sua intercessão, aos seus devotos, aos agostinianos que o seguiram, graças à regra que ele escreveu, o instituto religioso a ordem que ele fundou. Então, os santos da ordem, que são santos muito provavelmente porque foram fiéis a essa regra, uma Santa Rita de Cássia, o São Nicolás de Tolentino, Nicolau de Tolentino, etc. Todo. Ele, como pai e fundador, veremos todo o bem que ele fez e todo o mal que ele fez também, porque ele teve uma fase da vida que não foi brincadeira. Nenhuma foi brincadeira. Ele foi mal sério, péssimo sério, e foi santo sério, né? Ele não brincou com a sua vida em nenhum momento. Mas veremos tudo mesmo. Pensamentos, palavras, desejos, atos, tudo de santo, de todos. Por isso o catecismo diz na última pergunta, não? Que serão revelados à vista de todos, todo mundo, todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Aí uns poderiam achar que isso é uma coisa injusta, mas só que é uma coisa interessante que o homem moderno já faz isso. Basta olhar o Facebook das pessoas. Você conhece elas inteiramente, os pecados mais ocultos, das mais beatas religiosas do Instagram católico, no Facebook. Elas não são as Madalenas antes da conversão, hein? Pois é. E é umas misturas as duas coisas, né? Que tem as fotos com véu e piamente na missa, totalmente assim, santas. E depois, não, no iate, vestidas de erva, há uma imensa depravação. Pois é impressionante. E então, vai ser um Facebook que Deus vai abrir as páginas para todos e tudo será revelado, tudo de todos. E isso vai levar o quê? Um instante. Em um instante veremos tudo que todos fizeram. Então, para os maus será de confusão os seus atos e os bons atos dos bons. Então, e para os bons, inclusive os seus maus atos serão para a sua glória. Não estou dizendo para que peque para terem glória no céu, hein? Não vamos ser estúpidos. Mas o que vai acontecer? Aquele mal que eles fizeram, que foi expiado pela penitência, então será muito recompensado, porque eles mostrarão para os maus, porque os maus são maus, porque não fizeram o que deveriam fazer, mesmo no estado deplorável tinha remédio, eles tiveram e os outros também tiveram, mas não se curaram. Por quê? Porque não quiseram. Então não haverá desculpa para ninguém, porque todos estavam no mesmo estado de pecado original, não, com as mesmas inclinações más, com o temperamento, não vai haver desculpa. Porque eu nasci num século difícil, porque eu não tinha missa todos os domingos, não haverá desculpa, hein? Porque entre os santos tiveram santos que assistiram 2 missas na vida, hein? Ou Santa Maria Egipcíaca, não, que depois de sua conversão comungou uma vez, depois de 40 anos, e morreu santa e está no reino dos céus, e era uma prostituta, hein? Ontem uma prostituta, hoje uma penitente, amanhã uma santa. Pois é. Ela não vai falar, ela vai falar, olha, eu não tive nenhuma, eu tive uma comunhão que o santo monge me levou depois de 40 anos e eu morri. E vocês que tiveram missas e não foram, ou iam se queixavam, ou iam, mas não tinham devoção, depois do último evangelho já estavam aí com o pé, com o véu dentro da bolsa, ou não fizeram ação de graças, e ela comungou uma vez por todas as que, por devoção. E outros vão falar, mas eu nasci no século III, no século II, muita perseguição, apostatei. Os mais vão falar, e nós também, olha aqui a nossa cabeça, nossos pés, onde vê luz é uma ferida. Pois então, não tem desculpa. E outros falam, mas nasci no Vaticano II. Pois é, vai aparecer o Padre Pio e vai falar assim, eu também, mas eu não rezei aquela missa que vocês rezaram. Eu resisti a todo o liberalismo que estavam ali, eu pedi dispensa para não rezar aquela missa que estava envenenada com modernismo, que não era ainda a missa nova, e vocês fizeram, mas nós obedecemos porque quiseram, porque era mais fácil, era mais cômodo. Pois é, e assim todos os que tiveram uma desculpa vão ver envergonhados que mentiram para si, tentando enganar os outros e até Deus, e não terá desculpa, será vergonhoso. Então, depois disso, deste filme real da história de todos, de tudo que todos fizeram, e também o que foi omisso, não, o que não fizeram,
Os corpos gloriosos irão para os céus, os corpos sem glória para o inferno, o limbo continuará existindo, mas com crianças que já estão com idade de 33 anos e terá uma felicidade natural. Elas não têm um pecado pessoal, por isso não vão para o inferno. Elas têm um pecado original que impede de ir para os céus. Ah, vai dar uma segunda chance? Não, não haverá segunda chance. É triste, mas só que para nós, por que é triste para nós? Porque nós sabemos o que é o céu pela fé e elas não sabem, por isso elas não se entristecem. E aí elas vão ter a felicidade natural. Para nós, o que é uma felicidade natural? É pouco ou nada, porque nós conhecemos o que é a felicidade essencial de estar com Deus. Então, tudo o que é menos que isso é uma coisa realmente triste, lamentável, não? Mas só que para elas que não conhecem não terão esta aflição, não? Então elas terão um conhecimento de Deus natural, ou vamos dar um exemplo, serão como um grande Aristóteles, não? Que conheceu Deus naturalmente, pela filosofia verdadeira. Então elas serão mais ou menos isso, não? E estarão lá felizes, com uma felicidade natural para sempre. As almas do inferno estarão com seus corpos, agora estão em chamas, limitando a sua ação a uma chama, e depois estarão dentro de uma chama com seu corpo sofrendo queimaduras eternas sem alívio. E os bem-aventurados estarão entre céus e terra, a terra será glorificada, não? Como diz o Apocalipse, e estaremos aí desfrutando de uma criação glorificada, daquele paraíso que foi perdido por nossos pais e será restabelecido no sentido para sempre, e mais, terá glória nessa terra. Essa terra vai ser adaptada para os corpos gloriosos e no céu, com os anjos, com os santos, e o mais de tudo é conhecer a Deus visivelmente, ou seja, nossos olhos verão a Deus. Isso é o Lumen Gloriae, que vai dilatar o nosso intelecto para que possamos conhecer a Deus sem diminuir a Deus. E vamos também amar a Deus sem diminuir Deus, amar Deus à altura de Deus, conhecer Deus graças ao Lumen Gloriae sem diminuir Deus. Isso é magnífico. E depois as outras alegrias, hein? Vamos entender tudo, vamos ver as perfeições de Deus na criação, nas almas, em tudo, nas virtudes, tudo. E isso é magnífico. E vamos ver que valeu a pena ter renunciado a este mundo e não ter seguido as falácias das redes sociais, e não ter seguido as más companhias, porque tudo isso dá no quê? No inferno. É só olhar para baixo e ver gritos e horrores e palavrões e ódio e tudo que é de ruim ali por toda a eternidade.